Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Foco. Nesta quarta-feira, nós convidamos a doutora Nayara Marques, geriatra, e ela é dona de 2 empreendimentos importantes em Mococa voltado para a geriatria. Um é o Centro de Saúde Integrada ao Idoso, que é uma clínica, e o outro é um residencial para idoso que fica bem no centro de Mococa. Ela vai falar um pouco mais sobre isso ao decorrer do nosso programa. Tudo bem, doutora Nayara? Tudo bem, Sônia, graças a Deus. Primeiramente, queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com você, falando um pouquinho da geriatria, que é um tema assim, muito importante, e é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Nayara, você fica o tempo todo em Mococa ou você tem outras atividades fora de Mococa? Tenho outras atividades também, Sônia. Como você comentou, né, eu tenho a minha clínica aqui, chama Clínica CSI, que é voltado para atendimento de idoso. Acima de 40 anos eu começo os atendimentos na minha clínica, então são, na verdade, consultas ambulatoriais, tá? Com o intuito principalmente de prevenção e promoção de saúde na área da geriatria, além de tratamento, reabilitação, então onde eu faço de tudo um pouquinho. Então eu atuo aqui, atendendo aqui, eu também atendo em Guaxupé, tá? Então eu faço os atendimentos uma vez por semana, eu atendo a população lá de Minas, toda a região. E agora eu tenho o meu residencial, que eu inaugurei agora em janeiro, chama Residencial CSI, que é uma extensão da minha clínica, que toda a minha equipe multidisciplinar que atua comigo lá na clínica, atua no residencial comigo também. Para quem não sabe, o residencial é uma instituição de longa permanência para idosos. Então, na verdade, lá eu tenho moradia a partir dos 60 anos e também as atividades do centro-dia para o idoso passar o dia. Então, eu fico aqui em Guaxupé. Então, uma vida corrida. Doutora Nayara, vamos começar definindo a função do geriatra. Né? Qual a função do geriatra? Porque as pessoas procuram um médico para idoso e tal, e às vezes não liga a palavra geriatria. Então, qual é a função desse médico? A função do geriatra é nada mais do que planejar um envelhecimento saudável. Então, acho que isso é o primordial. A gente vem de uma cultura, né? A gente é enraizado na questão só do tratamento, da reabilitação. Na geriatria é justamente o oposto. A gente vê, né, a longevidade que está aí, a gente vê, tem pacientes de 100 anos, então a gente vê que o pessoal está vivendo melhor. E a gente sabe que com o passar dos anos, a gente perde, todos os nossos órgãos perdem funcionalidade. A geriatria entra principalmente na prevenção e promoção de saúde, para a gente fazer um planejamento de uma longevidade saudável e claro que ela atua também em tratamento, em reabilitação, mas sempre com o intuito de trazer o idoso para a sociedade e manter a funcionalidade desse paciente. Por isso que eu atendo a partir dos 40 anos. Exatamente. Então a geriatria, a pessoa deve começar a procurar essa especialidade médica a partir dos 40 anos. Tem alguns estudos que falam que dependendo do tipo da pessoa, pode até começar aos 35. Mas então nós estamos envelhecendo a partir dos 35 anos? O organismo começa a envelhecer? Nosso corpo, a gente tem todo um processo fisiológico, tá? Então assim, com o envelhecimento, todas as partes que estão, todos os órgãos, pele, tecidos, a gente acaba perdendo. E a gente tem um limiar. Quando a gente alcança o nosso limiar, é o fisiológico, a gente tem um limiar fisiológico. O problema quando a gente começa a instalar doença é quando o envelhecimento, a gente começa a ultrapassar esse limite, esse limiar do nosso envelhecimento saudável. Porque a perda a gente vai ter. Não tem como. Mas e o cérebro? O cérebro então, também ele começa a envelhecer? Tudo. O cérebro, todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos, só que a gente tem vamos dizer assim, uma porcentagem normal de perda. Quando a gente ultrapassa essa perda, esse limite, esse limiar, que aí as doenças se instalam. Por isso a importância da prevenção, de um rastreio adequado, tanto rastreio cognitivo, que isso é fundamental, porque a gente vê com a longevidade o índice de demência aumentando cada vez mais, porque estamos vivendo mais. E, consequentemente, as doenças neurodegenerativas acabam acometendo a maior quantidade das pessoas cada vez mais idosas. Então, o intuito é prevenção. Em que sentido? O intuito de diminuir um risco cardiovascular,
porque é um dos fatores que compromete muito a nossa perda de funcionalidade com o envelhecimento. Então assim, a gente tem infarto, a gente tem AVC, então isso acaba debilitando nós como um todo. Então, uma alimentação saudável, atividade física, a gente na questão de um rastreio, a gente chama toda na atenção básica, um screening adequado para todas as doenças. Mas aí, para você fazer esse diagnóstico, esse levantamento geral desse paciente, como é que está indo esse envelhecimento, você deve pedir uma série de exames na primeira consulta. Como é que é essa primeira consulta? Na verdade, Sônia, não é nem só exames, tá? Assim, exame acho que é uma maneira da gente abordar, da gente avaliar como um todo o nosso paciente, mas assim, o intuito é a avaliação geriátrica ampla, que a gente chama de AGA. A minha consulta, por exemplo, demora 2 horas. Por quê? Porque eu avalio questão nutricional do paciente, eu avalio questão cognitivo do paciente, eu avalio a questão de funcionalidade do paciente. Então, além disso, eu faço um rastreio com escalas, então eu aplico várias escalas. E aí, de acordo com a anamnese, que a gente fala que é a conversa do que o paciente me repassa e do meu exame físico, junto com os exames que são importantes, eu fecho várias hipóteses diagnósticas que com o intuito disso a gente vai programar um envelhecimento saudável ou um tratamento, uma reabilitação. Mas você acha que as pessoas que vão procurar, elas estão com intenção de mudar o modo de vida, a alimentação e fazer realmente aquilo que você indica para ela envelhecer bem? Ela está proposta a essa mudança? Isso é bacana, assim, ouvir de você, porque assim, Sônia, é muito engraçado, né? Porque quando eu começo a falar para os meus pacientes, principalmente para os familiares, que eu começo a atuar a partir dos 40 anos, aí eles falam, nossa, mas eu já vou passar por um geriátrica com 40 anos. E aí, a hora que eu explico, então é muito comum assim, eles trazem os avós, eles trazem os pais, a hora que eles participam, porque isso é muito importante, a família está perto, a família fazer parte desse processo. A família é fundamental, né? Não adianta somos nós, tem que ter a família como suporte, porque quem está ali no dia a dia é a família. Então, quando eles veem a minha avaliação e eu explico a importância dessa mudança de estilo de vida, dessa questão da prevenção e promoção de saúde, porque eu sou médica de família mesmo de formação, mas eu acabo sendo médica da família toda, porque aí vem os filhos, vem os netos, porque aí eles entendem que eles também estão na hora de começar a se cuidar. Agora, o que preocupa muito o idoso, não sei, muito entre aspas, né, é a perda de memória. Né? Então, parece que um dos sinais, o envelhecimento da pele, dos órgãos, mas o que mais preocupa é a perda de memória. Então, o que fazer nesse caso? Existe uma indicação de alguma coisa para tentar? É a prevenção. E assim, a gente tem perda de memória, só que a gente também tem vários diagnósticos diferenciais de perda de memória. Por exemplo, várias deficiências neurológicas, de vitaminas neurológicas, comprometem cada vez mais a memória. Por isso, a importância de um exame físico e também da questão das vitaminas para o idoso. A gente tem vitamina B12, a gente tem uma neuropatia autonômica que a gente fala que a deficiência de vitamina B12 causa sintomas, causa comprometimento de memória. Então, assim, são coisas que a gente tem que rastrear, porque se o paciente não tem a questão orgânica bem tratada, dentro do equilíbrio, ele vai piorar a memória. Outra coisa que a gente vê muito, principalmente paciente mais novo, tá? Porque quando a gente tem um paciente acima dos 80 anos, que já tem uma neurodegeneração, já tem um início, uns ou outros de comprometimento de memória, e a gente vai fazer exame, alguns a gente acaba tendo que pedir exame de imagem para ver, mas a gente fala a questão da ansiedade, a depressão, então a gente fala o transtorno de ansiedade generalizado, causa muito déficit de atenção, causa muito um comprometimento atencional. Mas essa falta de memória não tem nada a ver com a ansiedade ou a depressão? Tem. Quando a gente tem uma ansiedade ou uma depressão mal diagnosticada e não tratada, compromete a memória. E aí a gente tem a sensação de que a gente está com comprometimento de memória, pensando no Alzheimer, pensando em alguma coisa assim, mas na verdade não. A gente tem essa alteração comportamental que precisa ser tratada. Vários pacientes eu tenho, mesmo que 60 anos, 70 anos, com a ansiedade, eu tratando a ansiedade que gera um déficit de atenção, então o paciente não consegue focar nas atividades. Então, esquece uma chave. Onde que eu pus a chave?
Aí porque faz 1000 coisas ao mesmo tempo, porque tem a questão da ansiedade tão importante que não consegue focar. E isso dá uma falsa sensação de perda de memória. E isso é uma coisa que preocupa. Agora, uma outra coisa que a gente percebe no idoso são os tombos, né? Há assim, uma facilidade de quebrar uma perna ou uma clavícula. Eles caem e os ossos já estão enfraquecidos também. Aí juntam 2 fatores. Isso é muito importante. A gente tem queda. A queda, só para você ter noção, quando eu faço a anamnese com os meus pacientes na consulta, uma das minhas perguntas é: quantas vezes no último ano o senhor caiu? Porque a queda aumenta mais de 100% a mortalidade do idoso no próximo ano. Então, assim, isso é muito importante. O que eu vejo aqui, infelizmente, não só aqui, tá? Eu acho que na medicina como um todo, a questão do rastreio. Porque o que acontece? A gente tem indicações de pedir densidometria óssea para paciente, rastreio de osteoporose, osso fraco. Assim, vamos pôr assim, 85% dos meus pacientes que vão no meu consultório nunca fez uma densidometria óssea e tem 80, 85, 90 anos. Mas, doutora Nayara, se houve esse enfraquecimento, essa osteoporose e tal, não tem como reverter isso? Tem. Osteoporose a gente trata e previne como? A gente tem que estar com cálcio no nosso sangue adequado. Cálcio a gente tem através de alimento, principalmente leite e derivados. Vitamina D adequada, que principalmente do sol. Só que hoje em dia a gente sabe que o fator exposição solar acaba trazendo outros riscos, como câncer de pele, etc. Então, por isso a importância de se dosar cálcio, vitamina D, fazer um rastreio adequado, porque se a gente mantém todas essas vitaminas no limite, na quantidade que a gente tem que ter no nosso organismo, associado a uma atividade física, que é o que ajuda a gente fazer o nosso osso regenerar, a gente não evolui com osteoporose. E quando a gente tem osteoporose, a gente trata. Aí tem as medicações para osteoporose. Mas é isso que o pessoal não entende. Acho que isso que é importante, é uma coisa cultural. É muito mais fácil a gente prevenir uma osteoporose do que a gente tratar. E aí o que a gente vê que não existe aqui? A prevenção. Não tem a questão do pedido. Vou dar um exemplo, é câncer de intestino, é protocolo a partir dos 50 anos, qualquer pessoa, homem ou mulher, fazer colonoscopia de rastreio. Para evitar o aparecimento de doença. Agora, uma outra coisa que a gente percebe, como a doutora Nayara trabalha com a residência para idoso e tem a clínica, a gente percebe que o idoso, além de tratar do corpo físico, ele precisa tratar também da mente, porque ele geralmente ele é muito triste, ele é uma pessoa deprimida, então aí entra uma série de atividades porque ele fica muito sozinho, então é onde ele acaba procurando até uma clínica onde haja atividades para ele leva uma vida mais saudável, não é isso? Com certeza, e assim, o intuito do meu residencial é justamente esse, não é terminalidade de vida, é isso que a gente tem que mudar. Uma instituição de longa permanência não é o intuito de deixar o nosso idoso lá para terminalidade de vida, é ao contrário, é para qualidade estimular. De vida. Exatamente, porque a gente tem perdas, não tem como. Então assim, o isolamento social é um dos principais fatores de risco para um idoso desenvolver uma depressão ou uma ansiedade, que quando não tratada adequadamente, evolui com comprometimento cognitivo, ou mesmo comprometimento psiquiátrico. Então, mas no caso do idoso, então, o que seria mais indicado para ele ter assim uma atividade? Seria qual o tipo de terapia que seria importante para preencher, né, esse... Entra várias. Eu acho que, primeira coisa, atividade física é fundamental. Seja uma fisioterapia ou um educador físico numa musculação. A importância é a gente ganhar músculo ou manter. Tá? O que a gente vê muitos idosos acamados, certo? Por quê? Sarcopenia. O que é sarcopenia? É um déficit acima do nosso limiar do nosso organismo que o paciente está desnutrido e sem músculo. Por quê? Porque nunca fez uma atividade física,
nunca se alimentou de uma maneira saudável. Então, primordial para a gente manter o nosso cognitivo e mesmo para tratar a ansiedade e depressão, atividade física. Isso sem sombra de dúvida. Além disso, neuroestimulação. Isso é fundamental. Então, trabalho com terapia ocupacional ou neuropsicopedagoga preventivo, estímulo cognitivo, socialização. Isso é muito importante. Então, o fato do idoso estar no meio com outras pessoas, trocar histórias, trocar experiências, fazer atividade em conjunto, isso é cognição, isso é estímulo cognitivo. Ele estar em casa sozinho, o isolamento é fator de risco para ele desenvolver esse déficit cognitivo. Então, o intuito é esse, a qualidade, além da alimentação saudável, é super importante, e por isso que é importante ver os déficits. É muito comum, eu vejo no meu consultório, famílias que moram longe e a hora que percebe o comprometimento do seu avô, do seu pai, já está instalado a demência. Porque está longe, vê só de domingo, vê só de sábado, não tem aquela rotina. Aquela tristeza, aquela coisa. Agora, doutora Nayara, qual a diferença entre Alzheimer e Parkinson? As duas doenças são um tipo de demência, tá? Não tem cura. Infelizmente, hoje em dia, não se tem remédio que cura, tá? O que tem, a gente tem alguns tipos de fármacos que a gente tenta fazer com que a evolução seja um pouco mais lenta, mas não se para a evolução. E o intuito é prevenção. Vou te dar um exemplo, Sônia. O parkinsonismo, porque assim, a gente tem o parkinsonismo, dentro do parkinsonismo a gente tem vários tipos de demências, vários tipos de doenças de Parkinson. O parkinsonismo é um diagnóstico clínico, de exame físico. Mas qual é a principal característica do Parkinson? Ele perde a memória ou é problema de movimento? Exatamente. Porque a alteração cognitiva, que é a perda de memória no parkinsonismo, é futura. Na maioria das vezes, porque tem vários tipos de parkinsonismos atípicos. Então, a demência de Parkinson, vamos falar da demência de Parkinson, ela começa a dar sintomas motores. Então, a gente fala bradicinesia, a lentificação do movimento, a marcha em bloco devagarzinho, o tremor, o paciente começa a ter instabilidade postural. Então, a demência de Parkinson em si inicia-se com comprometimentos motores. Só que é muito interessante. Principalmente a demência de Parkinson, assim como outras, principalmente os parkinsonismos, eles têm, a gente fala de sinais e sintomas prodrômicos, que são anteriores. Então, normalmente... Mas aí ninguém percebe que é o início do Parkinson. Por quê? Porque quando já está com sintomas motores, é quando a gente consegue dar o diagnóstico, quando a família vem procurar a gente, porque está tendo sintoma. Mas tem alguns sintomas que começam 10, 15, 20 anos antes. Então, os estudos mostram depressão e ansiedade. Pode ser. Começa há 10, 15, 20 anos e não é diagnosticado. Constipação é muito comum. Então, o paciente tinha o hábito de ir no banheiro tranquilo. Quando vê, começou a ter prisão de ventre, não consegue mais evacuar com facilidade. A questão, a gente fala alteração de sono REM. O que é isso? O paciente dormia bem, começou a ter muita alteração durante o sono. Então começa a ficar muito agitado, não consegue dormir melhor. E isso são sinais e sintomas que normalmente você não fala que é Parkinson. Por quê? Porque, querendo ou não, o diagnóstico tem que ter essa questão a bradicinesia, mais um desses sintomas que eu falei para você. Mas até diagnosticar isso, tem outras coisas vindo. Nosso organismo dá sinais de que alguma coisa não está acontecendo. E às vezes a bem. pessoa não percebe. Agora, o Parkinson é genético, é hereditário ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem um componente, tudo na questão, isso é importante, a gente acaba tendo para tudo na doença a questão genética, mas a mudança de estilo de vida influencia, que são os fatores ambientais, acaba influenciando muito mais do que os genéticos, ou seja, diabetes, vou dar um exemplo simples, diabetes, não é porque meu pai teve diabetes que eu vou ter diabetes. Agora, se meu pai tem diabetes tipo 2, eu tenho uma genética com risco maior? Com certeza, mas se é meu estilo de vida, alimentação saudável, ter uma atividade física, ter tudo, fazer meu rastreio, eu nunca vou desenvolver diabetes. E qual a diferença para o Alzheimer? O Alzheimer também é uma doença neurodegenerativa, só que ele acarreta principalmente a questão da memória, entendeu? Então assim, eu tenho muitos pacientes com parkinsonismo clínico, diagnosticado, que a memóriazinha, a cognição, porque a memória faz parte da cognição.
a nossa cognição não é só memória. Então, uma partezinha da cognição é memória. Então, tem memória, tem atenção, tem cálculo, tem orientação, tem espacial. Então, dependendo de cada demência, a gente vai perdendo algum comprometimento da cognição. A demência de Alzheimer começa na questão da memória. O parkinsonismo, para evoluir para a questão da cognitivo, são anos. Então, tem paciente que fica 10 anos então, com mas o sintomas Parkinson, então, a pessoa pode viver 10 anos com Parkinson sem ter comprometimento cognitivo. Mas o problema dela é motor. Também. Porque tem questão Parkinson. Depressiva, ansiedade, Mas a cabeça funcionando. Sim. O Parkinson. Agora, no Alzheimer... Depende da evolução. Porque, infelizmente, com a evolução da demência, em algum momento a cognitiva vai ser preservada. Tá. E a diferença agora para o Alzheimer? Porque às vezes a pessoa fala, tem Parkinson. Não, tem Alzheimer. Então o Alzheimer, ele já começa na memória. Principalmente questão de memória. Alteração de memória. Não adianta. A gente vê, principalmente é que eu faço o minimento, a bateria breve, e a gente vê certinho, o comprometimento é puro de memória. E aí eu peço muito exame de imagem. A gente tem algumas alteraçõezinhas e exames de imagem que nos orienta mais por um Alzheimer ou por um Parkinsonismo atípico, mas isso acaba sendo, não são todos que conseguem fazer, então a gente vai muito para exame físico, anamnese, só que o que eu quero que você entenda, infelizmente, nenhuma das duas tem tratamento, não tem cura. Quem sabe um dia, se Deus quiser, nós vamos encontrar essa cura. Nós precisamos de mais investimento em estudo, em pesquisa, para que a medicina encontre algum medicamento para tratar. É difícil, a gente sabe disso. Agora, uma outra coisa, para a gente fechar isso aí, seria a família. Qual a dica que você daria para os familiares que cuidam de alguém ou que tem Parkinson ou que tem Alzheimer? Ela teria que dar atenção, porque a família é importante. Agora, quando não tem a família, ela vai contar com o residencial, é isso? Com certeza. Eu acho que é fundamental. A família, em qualquer das situações, ele estando em casa ou numa instituição de longa permanência, ela precisa estar presente, isso é fundamental. Quando o paciente vem para minha consulta e eu percebo que o paciente já tem uma alteração cognitiva, eu imprimo várias orientações para os familiares, porque a importância de se ter um manejo de uma rotina, isso é importante, tá? Então, eu oriento a rotina, o paciente tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para comer, tem que ter horário da higiene, tem que ter horário de dormir. Então, porque a gente vê muito paciente que tem um comprometimento cognitivo e que o familiar deixa ele quietinho, tudo fechadinho, quietinho, isso é ruim, tá? Porque a cabecinha dele, ele não vai saber o que é dia, o que é noite. Ele não percebe, não consegue. Com a evolução da doença, isso se perde. E aí o ciclo vigília dele acaba comprometendo muito. E é um fator para piorar a alteração de comportamento. Então é fundamental a gente ter essa questão de rotina, importância, paciência. Isso é uma coisa que não é fácil, porque é uma doença, a demência, algumas são doenças neurodegenerativas que evoluem e querendo ou não vai debilitando o paciente, vai dando alterações, o convívio vai ficando diferente. Por exemplo, o paciente começa a perder autocuidado, não faz mais a higiene adequada, aí o que ele fala? Mas eu acabei de tomar banho. Mas faz uma semana que ele não toma banho. Mas na cabecinha dele, ele acabou de tomar banho. E então, a família, então, é que vai ter que porque fazer o dia a essa dia é lá. Então, as orientações a gente dá. Só que eu sei que não é fácil, porque eu vejo também, isso é muito importante, a sobrecarga do cuidador. Então, isso é importante também. O cuidador, que na maioria das vezes acaba sendo família, porque a vida acontece, né? Então acaba um pai, um avô, uma avó acaba tendo um comprometimento e na maioria das vezes, ou o marido ou a mulher que acaba cuidando. Não é na maioria das vezes um cuidador capacitado, estudado. Foi a vida que acabou ocasionando isso com ele e na maioria das vezes eles não são preparados para isso. Então isso é difícil. É difícil. Não é fácil, mas assim, a importância de estar presente, de ter paciência, de ter carinho, cuidado, compreensão, e eu sei que não é fácil. E a gente está aqui para poder orientar também da melhor forma. Tá certo. A doutora Nayara tem aí a clínica, tem o residencial
então, que é um presente para a Mococa, né, porque a gente sabe que as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, estão vivendo cada vez mais e realmente vão precisar de se cuidar e de toda essa especialização que é a geriatria. Doutora Nayara, nós agradecemos a sua presença, as suas informações e sucesso aí na sua carreira, nos seus empreendimentos. Muito obrigada. Obrigada, Sônia, foi um prazer, estou à disposição, gente.